Bom dia, estamos aqui no Premier Uro-Onco Próstata, no Rio, e estamos no momento de discussão sobre casos clínicos, inovação e boas práticas clínicas. Eu me chamo Vinícius Freire, estou aqui com o especialista Dr. Daniel Vargas, ao qual vamos falar de dois estudos que são considerados hot topics na uro-oncologia, o TALAPRO-2 e o TALAPRO-3. Se existe um momento melhor para essa combinação. Daniel, historicamente, se estivéssemos falando de um jogo de cartas, as melhores cartas elas são guardadas para o final. Na oncologia, nem sempre isso é uma verdade. Muitas das vezes as boas cartas elas aparecem no final, mas elas são trazidas para o início do jogo. Isso acho que é uma boa discussão sobre o TALAPRO-2 e o TALAPRO-3. Começando então essa nossa conversa, Daniel, queria ouvir de você um pouquinho sobre o que você acha dos dados do TALAPRO-2. Perfeito, Vinícius. Acho que você colocou muito bem em perspectiva o que tem sido uma mudança de prática de conduta, né? Na oncologia, a gente sabe que muitas vezes no sequenciamento terapêutico, às vezes a gente não consegue oferecer muitas linhas de tratamento para os pacientes, então as linhas de tratamento mais efetivas, a gente tem uma tendência de sempre trazer para momentos mais precoces. Comparando os dois estudos, TALAPRO-2 avaliou pacientes com doença metastática resistente à castração, com alteração de diferentes genes do reparo do DNA, e o TALAPRO-3 ele avaliou a doença sensível à castração, e os dados mais robustos são em algumas mutações específicas de principalmente BRCA1, BRCA2 e ATM. No momento, os dados que a gente tem de eficácia, né, Vinícius, são distintos entre os dois estudos. Enquanto no estudo TALAPRO-2, a gente tem dados mais maduros, com maior tempo de segmento e até traduzindo-se em benefício de sobrevida global, até o presente momento, no estudo TALAPRO-3, a gente tem dados apenas de sobrevida livre de progressão radiográfica e uma tendência favorável para a sobrevida global. Então, na prática clínica, no nosso consultório, tirando barreiras de acesso, ainda é um desafio para a gente conseguir selecionar qual é o melhor momento de utilizar. Excelente, Daniel, excelente colocação. E aproveitando que você está falando em relação a esses pacientes mutados, ainda no TALAPRO-2, houve uma certa diferença entre os pacientes que foram considerados a população geral, ou seja, aquela população all comers, dos pacientes mutados com mutação do gene de reparo. O que você acha mais interessante nessa diferença desse público all comers e mutado? É um importante tópico que você tocou, Vinícius, mas acho que até para a gente explorar um pouquinho mais esse conceito, a gente tem que considerar historicamente as diferentes terapias utilizadas nesse cenário. A gente tem que lembrar que a gente tem três, pelo menos, estudos de fase 3 randomizados, utilizando um inibidor da PARP junto com um antiandrogênico de nova geração no cenário da primeira linha da doença resistente à castração. A gente tem os dados do PROPEL, temos os dados do estudo Magnitude e temos os dados do estudo TALAPRO-2. E os dados são um pouco distintos de resultados de eficácia entre esses estudos. Enquanto no estudo PROPEL, por exemplo, o estudo foi negativo para a sobrevida global, olhando a população por intenção de tratamento, o estudo Magnitude, ele já avaliou a população em duas diferentes coortes. Na população não mutada, o estudo foi negativo e essa coorte foi fechada por futilidade, e o estudo foi positivo, Magnitude, para a população mutada. Já no estudo TALAPRO-2, o estudo como um todo foi positivo para o dado de sobrevida global. Na minha prática clínica, minha maior recomendação tem sido para os pacientes mutados, claramente. Mas eu não descarto a utilização, eventualmente, alguns pacientes que têm doença com fenótipo mais agressivo, porque se a gente for extrapolar na oncologia para outro cenário, como por exemplo câncer de ovário, no qual o inibidor da PARP tem um papel muito importante também, a gente tem aquele fenótipo BRCAness, que o paciente não tem propriamente alteração genômica, mas que ele se comporta como um paciente portador da mutação e deriva benefício também da inibição da via do PARP. Então, de uma maneira geral, prioritariamente considero tratamento para pacientes portadores de mutação dos genes de reparo, prioritariamente BRCA1 e BRCA2, mas discutir caso a caso em alguns cenários no qual o paciente tem uma doença com fenótipo mais agressivo, com características que me preocupam. Excelente colocação, Daniel, porque realmente
Essas doenças com comportamento mais anaplásico, elas são doenças que, de fato, são que nos nossos tumor boards, eles são sempre o foco da intensificação, e apesar de você ter um público selecionado com maior benefício, como você falou muito bem, BRCA2, BRCA1 e um pouco do ATM, a gente tem que individualizar. Entrando um pouquinho no Talapro 3, tá? Agora a gente já entrando num cenário mais precoce, você tem adotado na sua prática clínica uma pesquisa genética sistemática dos pacientes? Esse eu acho que é a principal mensagem que o Talapro 3 traz para a gente. Não só ele, como também o estudo Amplitude. A gente tem que lembrar, são 2 diferentes estudos de fase 3, randomizado, prospectivo, utilizando inibidores da PARP no cenário da doença metastática sensível à castração. Talapro, talazoparib, a molécula, Amplitude, niraparib, a molécula, e elas trazem para a gente como principal mensagem o seguinte: a gente precisa solicitar teste de pesquisa de mutação genômica cada vez mais precoce para os nossos pacientes. De uma maneira geral, a recomendação para a doença localizada, a doença de alto risco, acaba sendo a gente fazer a testagem hereditária apenas e não a testagem somática, mas com a chegada dessas novas terapias para esse cenário mais precoce da doença metastática, o ideal é a gente considerar e discutir com os pacientes também a partir da doença localizada de alto risco, localmente avançada, ou eventualmente pacientes que desenvolvam recidiva bioquímica, a gente já considerar uma testagem genômica, porque isso vai ser importante para a gente decidir o que a gente vai fazer na sequência. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir, felizmente, fazer intensificação terapêutica em diferentes cenários. A gente vai utilizar, provavelmente, daqui a algum tempo, terapia tripla com químio para alguns pacientes, com inibidor da PARP para outros, com inibidor de pitena-KT para outros, utilizando lutécio PSMA para outros. Então, a gente vai ter uma salada de frutas de como escolher de acordo com o perfil genômico do nosso paciente. Exatamente. Eu acho que é o problema bom do advento de novas drogas, ao qual a gente tem o acesso de poder estar escolhendo ali o melhor tratamento, sempre, obviamente, dentro dos dados dos estudos, dentro de tumor boards. E, Daniel, vou botar uma situação hipotética aqui. Digamos que estamos de frente para um paciente mutado, uma mutação de sensibilidade para inibidores da PARP, por exemplo, por ser o BRCA2. A idade e as comorbidades do paciente, elas podem interferir na escolha do tratamento? Ou seja, a toxicidade você leva em conta quando você vai, ou, por exemplo, o volume de doença, você vai levar em conta na indicação ali da molécula? Eu acho que isso é muito importante a gente trazer por conta do seguinte: essa é uma classe de moléculas que a gente vai acabar precisando utilizar de maneira mais precoce no câncer de próstata, e o oncologista, de uma maneira geral, que trata tumores geniturinários, não era acostumado a utilizar com tanta frequência assim, que a gente sabe que as mutações no cenário de doença resistente, ainda que sejam prevalentes, a prevalência não é tão alta, em torno de 10, 15%, segundo alguns dados latino-americanos. Parece que na nossa população isso é ainda diferente. E talvez a gente tenha que aprender e discutir cada vez os casos de manejo de toxicidades com os nossos colegas que são bastante focados na área de tumores ginecológicos, porque tumores de ovário, por exemplo, que também derivam benefício dessa inibição da via, muitas vezes acontecem em pacientes mais idosas, às vezes policomórbidas também. Então, eu acho que é uma troca de experiências. Do nosso ponto de vista, o que a gente vai ter que ficar cada vez mais atento e considerar? A gente tem que entender que as toxicidades não são desprezíveis, toxicidades hematológicas e gastrointestinais ocorrem e eventualmente até de alto grau, por exemplo, a anemia de grau 3 aconteceu até em aproximadamente 15% dos pacientes. O que é isso? Cerca de 15% dos pacientes precisou de uma transfusão sanguínea por conta de anemia decorrente do próprio tratamento. Então é importante sim que a gente vai ter que ficar mais atento, mais próximo desses pacientes, ainda que eles estejam utilizando uma terapia oral, porque muitas das vezes quando a gente utilizava apenas os novos agentes hormonais, você conseguia ver o paciente de uma maneira mais espaçada, ficava tranquilo em relação aos efeitos colaterais, já fazia muito parte da nossa prática, rotina do dia a dia. Então a gente vai ter que ficar um pouquinho mais atento, principalmente com os novos pacientes que a gente vai estar tratando nesse cenário mais precoce,
para que o próprio efeito adverso da medicação, que pode estar associado ao tratamento, não faça mais mal do que o benefício da eficácia da terapia. Excelente, Daniel, excelente. Realmente, quando mais precoce o cenário, obviamente esse paciente ele tem uma tolerância biológica, medular, mas obviamente nós não podemos desprezar essas, principalmente como você falou muito bem, as questões hematológicas. E finalizando, como uma última pergunta, a estratégia de novo agente hormonal, inibidores de PARP, então ela tem mudado esse cenário no tratamento de câncer de próstata. Na sua prática clínica, você tem incorporado mais essas indicações? Você tem sentido essa transformação? Como uma síntese, eu sei que você já fez excelentes colocações aqui, mas você tem incorporado no seu dia a dia e você tem visto os benefícios, como o paciente performa nos estudos, como tem sido o seu dia a dia no consultório em relação a esse novo advento no câncer de próstata. Ótima colocação. Finalizando essa discussão, que eu acho que é um ponto muito importante, eu acho que provavelmente essas terapias vão ser aprovadas baseado no dado sobrevida livre de progressão radiográfica. Nos Estados Unidos a gente já teve a aprovação, acho que no Brasil não vai demorar muito para chegar também. E a meu ver, principalmente para aqueles pacientes que têm mutação, que têm uma sensibilidade maior, principalmente BRCA1 e BRCA2, eu acho que é primordial a gente incorporar no cenário mais precoce. A gente tem dados de estudos clínicos em outro cenário, como por exemplo no cenário da doença metastática resistente à castração, estudo pequeno, estudo BRCA-2 da doutora Maha Hussein, mas que sugere que a gente fazer a terapia combinada de maneira mais precoce tem sim um efeito sinérgico e é mais favorável do que a gente fazer essas terapias de maneira sequencial no paciente que é sabidamente mutado. Então, discutindo cenários no qual o acesso não é uma barreira, eu acho que a gente tem que incorporar assim de maneira mais precoce para oferecer um maior benefício para esses pacientes. Excelente colocação, Daniel. Eu agradeço muito a sua participação. A medicina de precisão ela é exatamente isso. É você oferecer a medicação certa para o paciente certo, sempre contando o que o paciente tem de capacidade biológica para passar pelos mecanismos de tolerância das medicações, qual é o racional biológico da escolha, qual é o paciente mutado. E eu agradeço muito a sua participação nesse momento. Estejam conosco durante todo esse dia de atualizações científicas. Eu agradeço e em breve teremos novos episódios. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vinícius.